Pessoal, enquanto isso, quero chamar o nosso Sérgio Vale, que é o economista-chefe da MB Associados. Muita coisa para a gente repercutir hoje, Sérgio. Daqui um minutinho eu vou pedir uma resposta. Eu só vou te interromper daqui a pouquinho, que a gente volta do comercial na televisão, mas em seguida a gente continua com o seu raciocínio. Mas antes eu quero saber com você, o que você acha que está em jogo? No caso do tarifaço de Trump, passadas essas 2 semanas, deu para entender um pouco mais claramente, tanto sobre a estratégia de Trump, como sobre os seus objetivos? Bom dia, Amanda. Prazer falar com você também. Olha, o Trump é uma pessoa que no primeiro mandato ele tinha pouca estratégia também, mas era contido pelo seu entorno, né? A gente viu o establishment de Washington, do Partido Republicano, conseguir segurar, de certa forma, o Trump naquele momento. Ele aprendeu durante o governo Biden para se rearmar para quando voltasse em Washington não tivesse essas dificuldades. Então ele está livre para fazer o que ele sempre pensou num grau inimaginável. E o que se vê com muita clareza é que é absolutamente zero de estratégia. Ele acorda num dia, reage ao que aconteceu naquele momento, no dia anterior, e segue em frente. Então toda hora fica trocando a alíquota, fica passando para 90 dias, depois volta, tira um produto, absolutamente sem nenhuma tática, nenhuma estratégia, sem nada. Então fica difícil para a gente observar. Só um minutinho, Sérgio, só para anunciar para o pessoal da TV que a gente voltou do comercial. Acabei de começar a entrevista com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. A gente está falando sobre o tarifaço de Trump, sobre a estratégia e também sobre os objetivos, né? O Sérgio estava falando que ele tem absolutamente zero estratégia, que acorda cada dia com uma ideia e vai fazendo as mudanças enquanto o cenário evolui. Por favor, Sérgio, continue. E isso é muito ruim, né, Amanda? Porque a gente está vendo em pouco mais de 2 meses, um governo que está fazendo uma gestão dessa forma, muito errática e dependente de decisões aleatórias do presidente, e que ninguém consegue chegar e dizer não para ele, falar a verdade, como no primeiro mandato dele existia, né, uma certa contenção do pensamento e das práticas das políticas do Trump. Agora ele está totalmente livre para fazer isso. Agora imagina isso tudo que já aconteceu em 2 meses, o que será mais quase 4 anos de governo dele nesse sentido, com risco eleitoral no ano que vem dele perder a maioria na Câmara e no Senado, o que ele vai fazer em resposta a isso. Agora tem os ataques ao Fed também. Enfim, essa tensão que a gente está vivendo agora muito provavelmente vai continuar, né? Não vai se restringir só à questão tarifária. A gente está vendo o Trump ampliar a área de ataque dele para outros segmentos. A gente está vendo universidades, a gente está vendo até o sistema de freios e contrapesos dos Estados Unidos, tudo isso colocado absolutamente em xeque. Tem muita gente com quem eu converso que fala assim, não, mas isso é um meio para chegar a um determinado objetivo do Trump. Você entende qual pode ser esse objetivo? Será que ele tem claro isso? E quais são os possíveis impactos disso para a economia americana e mundial? Como é que estão seus cenários, Sérgio? O Trump vive no século XIX, né, Amanda? No século XIX, a concentração era a produção de bens, serviços era muito pequeno na economia americana, na economia mundial, e por viver no século XIX, estritamente, o foco e o fetiche do Trump é produzir bens. Então ele fica com esse fetiche do déficit comercial, ele quer produzir carros, né, de volta nos Estados Unidos. Então, a hora que você esquece que os Estados Unidos é altamente superavitário em serviços, 70% da economia americana é serviços, essa é a base da economia dos Estados Unidos, e você foca num segmento que é atrelado ao movimento de atividade da economia, é natural os Estados Unidos, um país rico como importar bens que não vão ser produzidos mais por lá, né? Então isso é natural, qualquer país desenvolvido tem essa trajetória, especialmente uma que tem um consumo tão alto como é o caso americano, tem uma base de serviços tão alto que compensa o déficit em bens que a gente está vendo agora. Então, assim, é um foco totalmente errado nessa ideia de reindustrializar. Você não vai conseguir reindustrializar aumentando tarifa, porque, na verdade, do jeito que ele está fazendo, tarifas muito elevadas para diversos países, diversos setores, com tarifas diferentes, você, na verdade, vai encarecer esse produto e não vai fazer sentido para a indústria produzir de novo nos Estados Unidos. Ela vai querer continuar procurando outros lugares fora da economia americana para produzir mais barato. A economia americana, com tudo que o Trump está fazendo agora, vai ficar mais cara, não só para o consumidor, mas para produzir. Então, na verdade, ele pode acelerar uma desindustrialização, não acelerar uma industrialização. E o que vier, eventualmente, para os Estados Unidos não vai ser a indústria que se quer trazer, né? Você vai ter, por conta dos custos mais elevados, uma indústria mais velha, mais antiga e mais cara.
Então, o efeito aqui no final é de empobrecimento do americano médio. É isso que infelizmente vai acabar acontecendo. Sérgio, ontem o Itaú revisou para baixo a expectativa de inflação para o ano aqui no Brasil, né? Trazendo essa nossa prosa, essa nossa conversa um pouco aqui para o nosso quintal, de 5,7% para 5,5%. E semana passada até publiquei uma coluna no UOL sobre o assunto. Eu havia conversado com uma fonte do Ministério da Fazenda muito próximo, um assessor muito próximo ao ministro Fernando Haddad, que me teceu exatamente esse mesmo cenário. Ele acha que é um cenário no sentido inflacionário benigno para o Brasil, porque você tem uma queda dos preços das commodities, se o dólar continuar nesse patamar mais ou menos de 5,80, que é a média que ele já está nos últimos 6 meses, já teria havido essa transmissão de preço para as mercadorias, então a gente começaria a se beneficiar da queda dos preços de commodities, minerais ou agrícolas, né, que a alimentação é sempre um vetor forte na inflação, e também de petróleo. Isso criaria um cenário benigno, abriria, inclusive, uma janela de oportunidade para o Banco Central reduzir juros. Você enxerga dessa maneira? Você está enxergando nas suas projeções um cenário mais benigno para a inflação? Primeiro, a gente precisa relativizar o que é esse benigno, né? O Itaú está revisando de 5,7 para 5,5, mas é uma inflação ainda muito acima do teto da meta, que é 4,5, né? A gente está com uma inflação também próximo de 5,5% para esse ano, mas mesmo desacelerando um pouco, especialmente por conta de petróleo, a gente pode ter combustíveis ajudando esse ano. Sempre que a gente tem uma recessão, como a gente está vendo nesse caso, preço de petróleo cai e você tem, e certamente a Petrobras vai fazer isso, vai poder repassar parte dessa queda de preço para o consumidor. No caso dos alimentos, a gente vai precisar acompanhar ao longo desse ano, especialmente no segundo semestre, porque aqui a questão é um pouco diferente. Como a gente é muito exportador e a China está demandando com mais intensidade nossos produtos por conta da guerra com os Estados Unidos, pode eventualmente ter alguma dificuldade no segundo semestre com esse aumento de oferta, né, na exportação e eventualmente alguma dificuldade interna. E por isso os preços eventualmente poderiam ser pressionados no segundo semestre. Então, de um lado você tem combustíveis ajudando, mas de outro, a alimentação ainda pode ser um elemento de risco. Na minha conta, a inflação de alimentos que ano passado foi pouco acima de 8%, esse ano está caminhando para ser ainda em torno de 7%. Essa pressão que vem dessa exportação mais elevada pode trazer alguma repercussão, especialmente no segundo semestre. Então, sim, eu acho que no caso das commodities tem para os dois lados aqui, a inflação acaba não mudando muito de patamar. Ela só mudaria e seria mais complicada se a gente retalhasse os Estados Unidos, colocasse uma tarifa de importação recíproca, aí a gente teria um processo inflacionário mais grave. Mas ela é quase neutra, tudo que a gente está vendo acontecer hoje no nosso processo inflacionário. Por conta disso, petróleo ajuda de um lado, mas alimentos talvez não ajude tanto do outro. Entendi, é um jogo de soma zero. Dito isso, qual o cenário para o Banco Central? O que tem aí na sua conta? Os juros hoje estão em 14,25%, você acha que deve haver um novo aumento, como o Banco Central, né, já deixou mais ou menos claro, mas que depois pode interromper o seu ciclo de política monetária, já está num patamar bem restritivo, ele quer esperar para ver o efeito da defasagem. Chega a quanto essa taxa e a próxima reunião terá aumento de quanto, Sérgio? Eu acho que aqui não tem muita alternativa para o BC, Amanda. Ele tem que continuar subindo na próxima reunião. Acho que ainda há espaço para continuar subindo em junho, chegar em 15,25, porque a gente ainda tem um processo inflacionário bastante pressionado até esse momento. A economia brasileira está relativamente aquecida, o PIB entrou o ano, olhando pelo dado do IBCBR, o PIB do Banco Central, crescendo com muita intensidade. O agro vai ser muito responsável por isso, a gente provavelmente está caminhando para crescer até um pouco mais de 2% esse ano, por conta dos efeitos do agro e dos efeitos das políticas microeconômicas que o governo está fazendo, né? O consignado privado, o FGTS, a isenção do imposto de renda para o ano que vem, e vão ser 2 anos que vão ter pressão positiva de crescimento por conta de commodities, por conta das medidas microeconômicas do governo. Então, mais crescimento, que sempre é bom, obviamente, mas num processo de uma economia inflacionada, como a gente está agora, coloca mais dor de cabeça para o BC. Então, as expectativas não estão cedendo, a inflação está pressionada no teto da meta ano que vem, então o Banco Central não tem muito espaço para pensar em cortar a taxa de juros ou parar de subir já. Né? Eu acho que ele tem que subir ainda um pouco, vai ficar nesse patamar elevado durante bastante tempo e eventualmente cairia um pouco no final do ano. Mas a gente não tem muito espaço para quedas fortes de juros, tá, Amanda? Ano que vem é um ano tenso também lá fora, aqui dentro vai ser ano eleitoral.
vai ter toda uma discussão fiscal do que vai ser feito pela frente, que vai colocar bastante tensão no mercado também. Então, não vejo muito espaço para o BC conseguir baixar a taxa de juros de forma significativa. Não tem uma inflação que permita isso acontecer. A nossa meta é 3, a gente está falando de uma inflação de 5,5, está muito distante da meta. Então, precisa um esforço, infelizmente, grande do Banco Central, especialmente porque a política fiscal efetivamente não está ajudando. Você me deu o gancho perfeito, Sérgio, que era a minha próxima pergunta, falar sobre a LDO, Lei de Diretrizes, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026, foi enviado anteontem pelo governo federal ao Congresso e já traz aí um apagão, como disse a Folha de São Paulo, para 2027, né? Porque você tem os precatórios voltando todos para a conta, para dentro da meta fiscal, para dentro do arcabouço, vai comprimir ainda mais as despesas discricionárias a ponto de faltar dinheiro, quase 11 bilhões de reais, para o governo cumprir o piso de saúde e educação. Então, na verdade, você desmoralizou, desmontou o arcabouço fiscal com essa discussão de 2027. Eu apurei também que, por enquanto, estender o prazo de precatórios, recorreu ao STF para tomar essa medida, é a última alternativa, é a última opção. O Ministério da Fazenda, idealmente, o Ministério do Planejamento gostariam de trazer isso para dentro da meta, aumentar um pouco a base fiscal. Me fala um pouco o que você achou dessa LDO e desse ajuste fiscal que está em xeque, absolutamente em xeque, o arcabouço fiscal, melhor dizendo. O arcabouço fiscal está em xeque desde a partida, né, Amanda? Desde o início ele foi mal desenhado, mal construído, ele impõe um crescimento relativamente grande de gasto todo ano, não fez um ajuste de arrecadação que era suficiente, claramente não era suficiente, a gente precisava fazer um ajuste mais significativo na estrutura de gastos, não foi a opção do governo, a gente está pagando o preço disso, né? A gente não consegue sair de déficits recorrentes que estão entre 0,5% e 0,6% todo ano, que é o que vai acontecer esse ano, provavelmente também vai acontecer no ano que vem, e fica bom para 2027. O governo colocar os precatórios dentro do orçamento, que seria o ideal, você tirar essas coisas que estão fora do orçamento e colocar tudo dentro do orçamento, o problema é que o governo vai ter que fazer um ajuste significativo nas outras contas e não está muito claro exatamente que espaço ele vai ter para fazer isso. O próprio Ministério do Planejamento fez um levantamento com os precatórios, todos os gastos que a gente tem hoje, se forem colocados corretamente dentro do orçamento, o gasto discricionário vai desaparecer em pouco mais de 3, 4 anos. Então, assim, a gente tem um cenário que, do ponto de vista fiscal, tem uma bomba relógio hoje montada. O governo que entrar em 27 vai ter que gastar seu tempo precioso inicial para fazer um ajuste muito mais significativo do que a gente teve agora, porque se não fizer, a gente vai ter um cenário em que a dívida vai continuar crescendo, uma dívida cara, e o cenário fiscal vai fazer com que a taxa de juros, infelizmente, não consiga cair. Então, a gente vai precisar ter esse ajuste fiscal muito mais duro no início do governo em 27, quem quer que seja, para a gente conseguir ter algum mínimo alento olhando para frente, para diminuir, começar a pensar em estabilizar essa dívida, porque a gente não dá nem para pensar em diminuir, Amanda. Para estabilizar, a gente precisa de um superávit primário hoje de 3% do PIB, e a gente está falando de um déficit que não sai da casa de 0,5%, 0,6%. Então, assim, a dívida vai continuar subindo nos próximos anos, e para fazer um ajuste muito mais severo, muito mais intenso, vai precisar de um esforço político muito grande do governo. Né? E essa é a grande discussão que a gente tem hoje. De novo, aquela história recorrente de todos os governos. Chega o primeiro ano, o governo tem que aproveitar aquela lua de mel, seja que governo for, de esquerda ou de direita, mas vai precisar contratar um ajuste fiscal duro e firme, até porque a trajetória de dívida pública continua subindo. Na conta do governo chega até 84%, imagino que na sua conta deva chegar até um patamar superior a esse, né? Tem gente que me disse 90%, mas infelizmente nosso tempo acabou. Sérgio, adoraria continuar essa conversa com você, como sempre, muito boa, muito proveitosa. Já fica o convite para voltar. Obrigado, Amanda, sempre um prazer falar com você.